Oi, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai trabalhar a temática de farmacogenética. Então, a gente vai ver alguns conceitos relacionados à farmacogenética e também à farmacogenômica. A gente vai entender o que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. E vamos ver também um pouco sobre reações adversas a medicamentos e a importância da farmacogenômica. Então, compostos exógenos sintetizados ou naturais são administrados para alcançar no nosso organismo efeitos aí específicos. E todos eles sofrem o que a gente chama de biotransformação, ou seja, eles passam pela absorção, a metabolização, a distribuição e a eliminação. Essa biotransformação, ela varia entre os indivíduos quanto à eficiência e a velocidade que isso acontece. Além disso, também pode variar entre os indivíduos a resposta desse indivíduo tem a essa droga. Então, se, por exemplo, é uma enzima ou se é um receptor de uma proteína qualquer, como que ele vai agir a esse medicamento que está sendo aí ministrado. O estudo das variantes genéticas individuais que modificam as respostas humanas em agentes farmacológicos é denominado de farmacogenética. E a avaliação de ação de muitos dos genes que atuam simultaneamente nessas respostas é a farmacogenômica. Então, a gente vai utilizar esses dois termos, eles são mais ou menos a mesma coisa. Antigamente se utilizava mais o termo de farmacogenética, porque justamente a gente analisava uma quantidade menor de genes nessa resposta farmacológica, mas atualmente com a disponibilidade de novas tecnologias e o barateamento, a gente já fala mais em farmacogenômica. Então, vários genes atuando nessa resposta aos medicamentos que a gente vai ver nessa aula também trata-se de uma resposta complexa. Então, a resposta de cada indivíduo a produtos químicos é determinada, pelo menos em parte, aí, por polimorfismos em genes que controlam as vias de biotransformação e alvo do produto. Então, a gente viu ali anteriormente, né, que podem ser vários fatores aqui relacionados e essas variações podem estar em qualquer uma dessas etapas. O teste genético para polimorfismos associados a essa variação do metabolismo ou eficácia de fármacos pode levar a melhores predições da resposta de um indivíduo a essa droga e pode reduzir também a incidência de efeitos colaterais relacionados a essa droga também. Então, o estudo de muitas diferenças entre indivíduos em como eles respondem aos fármacos por causa da variação alélica nos genes que afetam aí o metabolismo, a eficácia e a toxicidade aos medicamentos. Falhas no tratamento aos medicamentos e as reações adversas, elas ocorrem em pelo menos aí mais de 2 milhões de casos em todos os anos nos Estados Unidos. E podem levar, inclusive, a 100 mil mortes, também é um dado lá dos Estados Unidos. O desenvolvimento de um perfil genético, ele prevê a eficácia, a toxicidade ou a reação adversa ao medicamento e tem benefício imediato ao permitir que os médicos possam escolher o medicamento para o qual o paciente irá se beneficiar sem riscos ou decidir sobre uma dosagem que vai ser mais segura, a terapia adequada e que minimize aí complicações envolvidas. Então, essa tabela ela mostra as combinações de dados, né, que relatam aí pelo FDA de combinações de gene com fármacos. Então, para esses genes e fármacos aqui a gente já conhece informações a respeito da dosagem mais adequada, a respeito da toxicidade. Então, há duas maneiras pelas quais a variação genética, afetando a terapia medicamentosa, pode agir, né? A primeira é a farmacocinética, que é justamente o efeito da variação aí na taxa de como esse indivíduo ele absorve, metaboliza, transporta e excreta os seus medicamentos, os seus metabólitos. A segunda é a variação que afeta a farmacodinâmica, é a variação ali que observa as diferenças na forma que o organismo responde ao medicamento. Então, a gente vai ver cada uma delas agora em detalhes. Então, vamos ver agora um pouquinho aqui sobre a variação na resposta da farmacocinética, tá? Então, eu trouxe o exemplo da família de proteínas do citocromo P450, que é uma grande família e que engloba mais ou menos 56 enzimas funcionais diferentes. Cada uma delas é codificada por um gene CYP, que a gente chama específico.
Essas proteínas elas são agrupadas em mais ou menos 20 famílias e 3 elas são bem importantes no quesito metabolização dos fármacos, que é a família CYP1, CYP2 e CYP3. Essa figura aqui, ela mostra as 6 proteínas responsáveis por 90% do metabolismo de todos os fármacos. E todas elas aí são ou CYP1, CYP2 ou CYP3, tá? Então vejam aqui, por exemplo, 43% da metabolização de todos os fármacos ocorre pelo CYP3A4, essa proteína aqui. E assim por diante, né? Aqui temos as outras dessa família. Para muitas medicações, a ação de um citocromo P450 é justamente iniciar o processo de desintoxicação através de uma série de reações que tornam esse fármaco menos ativo e mais fácil de ser excretado, tá? Aquele processo de biotransformação. Já para outros fármacos, que nós chamamos de profármacos, a ação das proteínas da família CYP400 e P450, justamente pegar esses que são inativados e ativar, fazer essa primeira ativação para que daí ele possa fazer a ação justamente no organismo que é necessária. Aqui, essa tabela, ela mostra justamente a variação de um dos genes, que é esse aqui, CYP2D6. Existem alguns alelos aí que podem ser combinados nos indivíduos com esse gene. Muitos dos genes CYP são altamente polimórficos, com alelos que resultam em atividade enzimática ausente, aumentada ou diminuída. E isso vai afetar diretamente a taxa em que muitos medicamentos são metabolizados, com consequências aí funcionais sobre como o indivíduo vai responder a esse tratamento medicamentoso. Então vejam aqui, né? Se o indivíduo, ele, por exemplo, tem em um dos cromossomos o alelo para esse gene aqui do tipo selvagem e no outro cromossomo também possui o alelo do tipo selvagem, a gente vai dizer que para determinado fármaco, né, para o fármaco A, por exemplo, ele vai ser um metabolizador normal. Já para esse caso aqui, quando o indivíduo ele tem um alelo, por exemplo, que vai causar ali uma redução na sua metabolização, que a gente chama aqui de reduzido, uma ação reduzida daquela proteína, e no outro cromossomo isso está, por exemplo, ausente, esse alelo de produção dessa proteína nem existe, né? Tem alguma modificação, alguma variação polimórfica que faz com que ele não consiga produzir essa proteína de forma adequada, a gente vai dizer que para esse fármaco, esse indivíduo é um metabolizador lento, tá? Então a gente consegue aí, por conta da variabilidade genética, classificar esses indivíduos com relação a determinados fármacos. É o que mostra justamente essa figura aqui, tá? Então aqui a gente tem 3 indivíduos diferentes. O indivíduo A seria um metabolizador lento, o indivíduo B um metabolizador normal e o indivíduo C um metabolizador ultra rápido. Lembrando aqui que a gente está falando especificamente de algum fármaco determinado, tá? Não quer dizer que o metabolizador lento seja lento para todos os fármacos, tá? Claro que, se a gente pensar naquele primeiro gráfico que a gente viu antes aqui, né, que a maioria da metabolização acontece por poucos genes, a gente pode prever que uma variação num gene como esse, que é bastante importante no papel da metabolização, vai afetar diversas interações com os fármacos, tá? Mas não necessariamente é a regra que todos sejam afetados. Então, aqui nesses gráficos, eles estão mostrando justamente aqui nessa linha aqui do eixo X, que o medicamento ele foi sendo colocado de tempo em tempo, né, no organismo. Então, vamos pensar que cada medicamento tem uma posologia específica, ou de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, tá? Então, para todos os 3 indivíduos, esse tempo é o mesmo, tá? Então, digamos que seja 12 em 12 horas. Então, aqui o indivíduo recebeu o medicamento, 12 horas depois recebeu novamente, 12 horas depois recebeu novamente, tá? E a mesma coisa vale para os outros indivíduos. E vejam aqui as diferenças, tá? Esse primeiro indivíduo aqui, que é um metabolizador lento, ele recebe esse medicamento, ele não consegue metabolizar totalmente e aqui, 12 horas depois, ele ainda tem um nível sérico do fármaco no seu organismo. Então, ele ainda não conseguiu, né, eliminar totalmente, metabolizar totalmente esse fármaco.
Novamente, se a gente pensar aí num comum, ele vai tomar a medicação 12 horas depois novamente, e assim por diante. Então, ele vai a cada 12 horas acumulando um pouco mais aí desse medicamento. E chega um momento que esse metabolizador lento, ele vai estar com níveis aqui que são considerados tóxicos para o organismo, né? Ele não consegue metabolizar aquele medicamento nesse período de tempo que é o período padrão desse medicamento. O metabolizador normal, a gente já não vê esse cenário. A gente vê que ele consegue metabolizar e 12 horas depois ele vai receber novamente o medicamento, vai metabolizar para depois, 12 horas depois, receber o medicamento de novo, tá? E o metabolizador ultra rápido é justamente o contrário. Ele metaboliza esse medicamento de forma muito rápida, então acaba com o medicamento antes de receber a próxima dose, que ocorreria normalmente 12 horas depois, tá? Esse metabolizador ultra rápido não consegue fazer a ação do medicamento, não consegue ter a ação do medicamento no seu organismo. Então, esses diferentes perfis aqui são justamente dados aí por diferenças, variantes genéticas desses indivíduos. Vou dar um outro exemplo aqui sobre essas variações e a importância dessas variações e da gente saber os perfis individuais, né, com relação a essas variantes. Esses diferentes perfis de variantes, eles podem trazer consequências bem graves quando a gente está falando de alguns medicamentos específicos, tá? A codeína, por exemplo, é um fármaco narcótico fraco que exerce um efeito analgésico quando ele converte, né, quando é convertido em morfina, um metabólito bioativo que tem uma potência 10 vezes maior do que a codeína. Então, aqui tem justamente essa figura mostrando isso. A gente tem aqui a codeína, acontece a metabolização dela para morfina. Quem faz essa metabolização é a proteína gerada por esse gene aqui, o CYP2D6, tá? Então, a gente tem que indivíduos lentos, que são portadores, por exemplo, de um alelo que leva à perda de função dessa proteína, eles não são capazes de fazer essa conversão de codeína para morfina. Então, ministrar codeína para esse indivíduo não vai trazer o mesmo benefício que é esperado, que é justamente aqui a ação da morfina, que tem uma potência 10 vezes maior do que da codeína. Já os metabolizadores que a gente chama de ultra rápidos têm um problema contrário. Eles vão fazer essa metabolização aqui de forma muito rápida e eles podem, inclusive, acabar se intoxicando. Com pequenas doses de codeína, eles vão poder aí se intoxicar com níveis grandes de morfina, porque eles conseguem metabolizar isso de forma bastante rápida. Então, existe também a variação populacional, quando a gente fala nesses genes específicos aí de metabolização de fármacos. Essa tabela mostra justamente isso, a gente falando, né, que ainda do gene do CYP2D6, que é o que a gente viu que converte a codeína para morfina, existe uma variação desse gene com relação às populações mundiais. Então, vejam aqui que essa aqui é a frequência, tá, de metabolizadores lentos, por exemplo, com relação a esse gene aqui. Na África subsaariana, 3,4% são metabolizadores lentos. Na população caucasiana, 7,2% são metabolizadores lentos. Enquanto que na asiática, por exemplo, só 0,5%. Então, tá aí também a importância da gente conhecer a frequência dessas variantes que influenciam aí na farmacocinética entre as diferentes populações. E isso também é importante na conduta médica. O médico ele vai poder opinar com relação ao medicamento se ele souber, por exemplo, a etnia do indivíduo que ele está atendendo. Agora falando sobre a farmacodinâmica, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo, que é a da hipertermia maligna. Essa doença é uma condição autossômica dominante rara, em que pode haver aí uma resposta adversa marcante a administração de alguns analgésicos inalatórios, usados comumente como o alotano, e também relaxantes musculares, despolarizantes, como a succinilcolina. Então, o que acontece nessa doença, tá? Logo após a indução da anestesia, os pacientes, eles desenvolvem uma febre com risco de morte, uma febre muito alta, também tem bastante contração muscular prolongada e um estado hipercatabólico, que a gente chama, tá? Então, até aqui tem uma figurinha mostrando isso, né?
41 graus ou mais, que caracteriza justamente essa doença, tá? A anormalidade fisiológica dessa doença, ela é explicada aí com uma elevação do cálcio ionizado no sarcoplasma do músculo. Então, todas as células musculares fica lá dentro do sarcoplasma, que é uma organela, alojado o cálcio. Então, isso aqui ocorre um aumento. E esse aumento leva aí a rigidez muscular, elevação de temperatura corporal, ruptura rápida do músculo e outras anormalidades. Inclusive podendo levar à morte, tá? Essa condição, a hipertemia maligna, é uma das causas mais comuns de morte durante a analgesia. Tem uma incidência mais ou menos de 1 a cada 50 mil adultos. E pode ser um pouquinho maior, inclusive, em crianças, tá? Não se sabe por que as anomalias de manipulação de cálcio do músculo encontradas nas mutações de um gene específico aí, ou outros tornam o músculo sensível a esses analgésicos. A hipertemia maligna ela é frequentemente associada justamente a uma mutação nesse gene, que é o RYR1, que codifica um canal iônico aí de cálcio intracelular, lá dentro do sarcoplasma. Mutações nesse gene representam apenas cerca de metade dos casos de hipertemia maligna e até agora já foram identificados aí 5 outros loss que podem estar relacionados a isso. Agora falando um pouquinho sobre reações adversas a medicamentos, tá? 75 a 80% dos eventos adversos são causados aí por toxicidades a medicamentos previsíveis, não imunológicas, como overdoses causadas aí por erros de medicação, problemas como doenças hepáticas e renais e também a interação medicamentosa, tá? Vários medicamentos aí sendo administrados ao mesmo tempo. O restante aqui de 20 a 25% dos eventos adversos são causados por reações imprevisíveis a fármacos. Desses, de 25 a 50% são ocasionados aí por reações de hipersensibilidade medicamentosa verdadeira, mediada por IgE, incluindo anafilaxia fatal, caracterizada por início súbito de edema laríngeo, levando à oclusão das vias aéreas, hipotensão acentuada e arritmias cardíacas. E o restante aqui de 50 a 75% são reações imunes determinadas geneticamente, que se manifestam como grandes danos aí à pele e a mucosas, conhecidas aí como a síndrome de Stevens-Johnson, e a sua forma mais grave e extrema, que é a necrólise epidérmica tóxica. Então aqui eu trouxe algumas imagens justamente da necrólise epidérmica tóxica. Ela é bastante rara, mas é uma reação adversa a medicamento bastante grave e que provoca aí o desnudamento de grandes partes da pele e traz uma taxa de mortalidade bastante acentuada, de 30% a 40%, geralmente por conta de infecções decorrentes a essas lesões. Há uma forte correlação entre medicamentos particulares e certos alelos da família que a gente chama de HLA, que são os antígenos leucocitários humanos, tanto para a necrólise epidérmica tóxica quanto para a síndrome de Stevens-Johnson. Já várias variantes já foram associadas. Trouxe aqui um exemplo, tá? Indivíduos que tomam, por exemplo, o retroviral abacavir, que é para HIV, tratamento de HIV, e que tem esse alelo aqui, o HLA-B 5701, eles têm um risco aumentado de 50% para síndrome de Stevens-Johnson e 50% também para a necrólise epidérmica tóxica, enquanto que aqueles que não têm, comparado, né, aqueles que não possuem esse alelo aqui, tá? Então, a tipagem HLA para diversos medicamentos é uma tipagem que é necessária, faz parte de um padrão de cuidados antes de iniciar um tratamento medicamentoso, por exemplo, como o abacavir. Quero reiterar essa informação aqui. Farmacogenômica ou farmacogenética é um traço complexo. Então, quando a gente está analisando um perfil genético de uma pessoa, de uma população para determinado medicamento, a gente tem que pensar que são vários genes que vão estar atuando em conjunto, né? E, além disso, outros fatores ambientais, como a gente viu, interação medicamentosa pode ser um fator importante nesse quesito. Então, a maioria das respostas a fármacos também é um traço complexo, tá? Um medicamento ele pode ter seu efeito diretamente ou através de metabólitos mais ativos, cada qual pode, então, ser metabolizado por diferentes vias e exercer seus efeitos em vários alvos.
Variantes em mais de um locus podem interagir de forma sinergética ou antagônica para potencializar ou reduzir a eficácia de um fármaco ou aumentar ainda os seus efeitos tóxicos. Então, quando a gente está falando em farmacogenética, a gente tem que levar muitas coisas em consideração, vários genes e vários fatores ambientais envolvidos. É necessário um perfil farmacogenômico abrangente que leve em conta diversas variantes genéticas, bem como os alelos ambientais, os efeitos ambientais, incluindo outros fármacos, para que o seu impacto global aí sobre os resultados da terapia medicamentosa, antes de a gente ter informações altamente precisas e preditivas com relação à terapia medicamentosa. Então, se um perfil farmacogenômico for preditivo da resposta aos medicamentos, ele pode prever a eficácia ou os efeitos colaterais da medicação em um indivíduo, antes que esse fármaco seja administrado, e pode identificar aqueles pacientes que devem ser tratados de uma forma mais agressiva ou menos e monitorados para ter a certeza de que o medicamento vai atingir os níveis terapêuticos e o objetivo do tratamento. O objetivo final é que os pacientes recebam o melhor fármaco na dose certa e evitar os efeitos colaterais potencialmente perigosos. Então, se ter um perfil farmacogenômico nesses casos é fundamental nesse quesito. Trouxe agora algumas perguntas para a gente trabalhar essa temática. Então, a farmacogenômica utiliza informações sobre a variabilidade genética individual para melhorar a eficácia terapêutica e diminuir os potenciais efeitos adversos dos medicamentos. Não vamos fazer nem muito suspense, né? A gente viu durante essa aula, isso é verdadeiro. A farmacogenômica é uma área de atuação da genética médica que reconhece essas variabilidades entre os indivíduos e entre as populações também, para a aplicação dos determinados tratamentos medicamentosos. Outra questão aqui, a farmacocinética diz respeito às diferenças com que o organismo responde ao medicamento. Falso, tá? Isso é a farmacodinâmica. A taxa de metabolização e a excreção, sim, é que pode ser atribuída aqui à farmacocinética, tá? Como resumo dessa aula, a gente viu que o estudo das variantes genéticas individuais que modificam as respostas humanas em agentes farmacológicos é determinado por farmacogenética. A avaliação de muitos genes que atuam simultaneamente é a farmacogenômica. A resposta de cada indivíduo a produtos químicos é determinada pelo menos em parte por polimorfismos em genes que controlam as vias de biotransformação e também os alvos do produto químico, os alvos terapêuticos, né, receptores ou enzimas que sejam. O teste genético para polimorfismos associados à variação do metabolismo ou eficácia de fármacos pode levar a melhores predições de resposta de um indivíduo a drogas e pode também reduzir essa incidência de efeitos colaterais relacionados a ela. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa aula e até mais!